Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para para serem vistos por eles. Seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Minha defesa, o Lud esqueceu uma música. Queridos, sejam muito bem-vindos à Fonte São Paulo. É um prazer receber vocês aqui. Meu nome é Marcelo, para você que visita. É um prazer para nós poder contar com vocês. Nós temos semanalmente o desejo de nos reunir, nos encontrar. Nós adoramos o nosso Senhor, nós louvamos o seu nome, mas nós também ouvimos a sua palavra. Nós voltamos os nossos olhos para as Escrituras e o que ela nos ensina. E nós gostamos de fazer isso olhando para as Escrituras e lendo ela sempre de uma maneira contínua. E nós fazemos isso através da exposição. Nós estamos estudando o Sermão da Montanha, como você pode ver nos nossos projetores, e o Sermão da Montanha nada mais é do que esse grande ensino de Cristo Jesus. E hoje eu gostaria de estudar ou de ler com vocês uma parte desse texto que descreve mais um aspecto daquilo que Jesus ensina sobre o que é a verdadeira religião. Nos nossos últimos 2 encontros, nós já vimos que a verdadeira religião, de acordo com Jesus Cristo, começa cuidando daqueles que têm necessidades. Faz parte da religião verdadeira, o cuidado de pessoas carentes. Mas nós vimos na semana passada sobre a oração. E nós vamos observar o terceiro aspecto hoje dessa religião que Jesus Cristo ensina, esse novo modo de ver essa vida comunitária de adoração, mas também direcionada para o próprio Deus. E nós vamos conversar hoje sobre o jejum. Jejum é uma daquelas disciplinas espirituais que nós mais conservadores, que nós que gostamos de usar títulos teológicos para nos descrever, porque nós somos melhores que as outras pessoas, nós somos reformados, nós somos bíblicos e assim por diante. Nós não gostamos muito de fazer jejum, a gente não fala muito sobre jejum. Mas da mesma maneira que o cuidado aos órfãos e a oração, o jejum é uma parte fundamental do ensino de Cristo Jesus, sobre o modo como nós temos que viver a nossa fé. Da mesma maneira que a oração é fundamental para a fé, o jejum também é. A disciplina espiritual do jejum não é diferente da oração, pelo menos não no nível de importância que Jesus dá para ele. Nós sabemos que a oração é importante e nós não deixamos de orar, e quando nós deixamos de orar, nós nos sentimos mal. Mas quando nós deixamos de jejuar, nós sequer lembramos que nós precisávamos. Porque jejum parece uma prática religiosa tão antiga, tão hipócrita, tão religiosa, que nós não prestamos muita atenção. Por isso eu gostaria que você se levantasse comigo e que nós pudéssemos ler a passagem de Cristo Jesus, no qual ele vai ensinar para nós a respeito do jejum. Vamos ler juntos? Quando jejuarem, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos para lermos a Tua palavra e estudarmos, Senhor, o Teu ensino. Nessa manhã, nós estamos diante de um texto muito simples de entender, muito difícil de praticar. Por isso, que quando nós nos devotamos a ouvir a Tua voz e o Teu ensino hoje, pedimos que seja a Tua voz e a Tua palavra sendo colocada diante do Teu povo, que seja a Tua palavra incomodando os nossos corações. Pedimos que o Senhor use esse tempo para transformar as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Pode sentar. Por diferentes razões, eu acabo tropeçando em um livro, em um antigo livro que os cristãos escreveram. Alguns dizem no final do 1º século, alguns dizem no começo do 2º século. A data exata desse documento ninguém sabe ao certo, mas por diferentes razões eu me encontro com ele. Eu gosto de escrever sobre o texto do Novo Testamento. Se você vê o meu Instagram, eu falo muito sobre isso. Você vê as aulas que eu ministro em muitos dos seminários, quando eu dou aula, eu falo sobre crítica textual. E por causa disso, várias e várias vezes eu trombo nesse texto. E há uns 2 anos atrás, eu estudava para uma dessas matérias e tive que voltar os olhos para esse documento, um texto chamado Didaquê. O Didaquê é profundamente importante para nós porque ele é provavelmente a primeira coleção organizada da igreja primitiva para descrever como que a igreja tinha que funcionar. Então nós temos talvez o testemunho mais antigo disponível, de uma maneira organizada, daquilo que se acreditava ser a síntese do ensino apostólico. Então nós temos as epístolas tratando de dilemas gerais, mas nós temos o Didaquê, que seria a organização de como essas coisas deveriam acontecer na igreja. Mais antiga descrição da liturgia nós encontramos lá. E é muito interessante que quando você lê esse livro, ele tem uma seção específica sobre o jejum. E essa seção sempre me chamou muito a atenção, porque ele parece ter bebido da fonte de Cristo Jesus. Ele leu com certeza o texto de Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler estava na mente dessas pessoas que compuseram esse texto. Mas quando eles explicaram esse texto para nós, eles produziram algo que me chamou muita atenção. Observe o que o texto diz. No capítulo 7 desse texto nós lemos: os seus jejuns, gosto desse plural, não devem coincidir com dos hipócritas. Ou seja, tem alguma coisa do ensino de Jesus aqui. Existe um jejum a ser feito, o jejum tem que ser realizado, mas Jesus Cristo fala que nós não devemos fazer como fazem os hipócritas. Mas nesse dia ele está falando, não deixe coincidir. Aí eles continuam. Eles jejuam de terça e quinta, no 2º e no 5º dia da semana. Vocês devem jejuar no 4º e no dia da preparação, ou seja, na 4ª e na 6ª. Como é que você jejuaria como um cristão nos dias do Didaquê? É só escolher 4ª e 6ª. Por que nós vamos escolher 4ª e 6ª? Porque terça e quinta é dos judeus. Nós vamos mudar o dia e com isso nós vamos mudar a forma. Nós vamos mudar o dia e nós vamos mudar a essência. A verdade é que o que me chama a atenção nesse texto não é a solução. Não é a ideia de que eles estão vendo que existe um problema em se parecer com os judeus, ou fazer como agora esses que se opõem a Cristo Jesus como Messias. O meu ponto é que a igreja primitiva tinha entendido o texto de Jesus sobre o quando você jejuar, ou os seus jejuns, eles eram realizados 2 vezes por semana. Quando me preparava para dar essa aula um tempo atrás, essa expressão de fé chamou muito a minha atenção. Porque eu vejo Jesus Cristo ensinar sobre uma continuidade, mas nunca parei para pensar em o que significa essa continuidade. Os antigos cristãos separavam 2 dias da sua semana para o jejum. E a pergunta que eu me fazia era, qual foi a última vez que eu dediquei um tempo do meu dia para realizar um jejum? E essa pergunta me incomodou muito. Embora eu estivesse ensinando sobre outro assunto, foi essa pergunta que pegou o meu coração. E eu comecei a prestar atenção que eu sou plenamente capaz de fazer jejum, embora meus filhos não acreditem nisso. E que vocês já sabem que eu realmente gosto muito de comer. E que comer é muito gostoso mesmo. E que está quase na hora do almoço, a gente já está com fome. Mas como hoje é o dia do jejum, nós vamos terminar somente essa mensagem às 16h, porque a gente vai fazer aula prática hoje. Cadeira. O fato é, eu sei que eu sou plenamente capaz de fazer jejum. Por que é então que eu me abstenho tanto de fazê-lo? Por que eu ofereço tantas desculpas para isso? Eu percebi que por razões médicas eu consigo fazer jejum. Ano passado, vocês sabem, eu precisei ser levado ao hospital. Cada vez que alguém chega para fazer um exame, cada vez que você precisa esperar um procedimento, seja cirúrgico, seja de exames de imagem, você tem que fazer jejum. Eu consigo ficar sem comer
por razões médicas, para minha própria saúde física. Eu consigo fazer jejum na expectativa de um outro procedimento que eu vou fazer. Eu consigo fazer jejum intermitente. Eu vou comer dia sim, dia não, hora sim, hora não, para ficar mais esbelto. Eu consigo fazer jejum por beleza. E eu sei que vocês estão olhando para mim dizendo que não vai resolver. Mas eu consigo fazer jejum por razões egoístas. Por saúde física do meu corpo. Por emagrecimento. Talvez, quem sabe, até por performance. Porque se eu fizer mais jejum, eu vou estar com a mente mais ativa. Eu vou responder mais rápido aos estímulos. Mas eu não consigo fazer jejum para a minha saúde espiritual. Para ter o meu espírito mais ativo para a presença de Deus, mais apto a perceber sua presença, a sua direção. Um ouvido mais apto para ouvir a sua voz. Esse texto do Didaquê me pegou muito. Porque embora ele resolva da maneira errada o problema que nós temos, ele descreve algo que nós ainda não fizemos. É separar na nossa agenda um tempo para me dedicar ao Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele ele resolve o problema de uma outra perspectiva. Mas ele começa no mesmo lugar. O Didaquê diria os jejuns de vocês, ou seja, quando vocês vão fazer. E Jesus começa o seu ensino exatamente dessa maneira. Quando vocês jejuarem, ele não está dizendo se vocês jejuarem, quando vocês tiverem a ideia de. O modo como Jesus ensina sobre a oração é a mesmíssima coisa. Quando vocês orarem, ele já presume que nós vamos orar. Da mesma maneira, o nosso Senhor já presume que o jejum é parte das nossas vidas. Ele diz, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que vejam que eles estão jejuando. O problema nos dias de Jesus é que o jejum tinha sido glorificado. Eles tinham gourmetizado o jejum. O jejum tinha ganhado status espiritual. Pessoas que jejuam, eles eram pessoas mais nobres, mais elevadas. Alguns próprios rabis reclamavam que nos dias de Jesus, algumas pessoas embranqueciam o próprio rosto para ter uma cara mais pálida do que eles já tinham naquele momento, para deixar com mais evidência que eles estavam sem comer. Nós não conseguimos imaginar esse mundo, porque quando nós usamos alguma coisa no nosso rosto, é para aumentar a riqueza, a beleza da nossa cara. Mas eles chegaram em um nível de distorção espiritual, que eles conseguiam maquiar a espiritualidade deles. Por isso, quando Jesus ensina, ele é tão incisivo. Esse não é o jeito de jejuar. O jejum não deve ser feito desse modo. Nós não devemos seguir esse padrão. Porque eles estão fazendo isso, qual que é o problema de Jesus? Para ser visto pelas pessoas. Ele diz, em verdade, eles já receberam a sua plena recompensa. A crítica de Jesus não é a prática do jejum, a crítica de Jesus é o fato de que eles estão fazendo da maneira errada, como se fosse uma troca espiritual. Se eu for bem visto pelas pessoas, significa que eu sou mais espiritual, que eu sou melhor que as outras pessoas, eu vou ser visto. Isso é moeda de troca social. A religião estava sendo deturpada para produzir ganhos pessoais, sociais, ascensão, status. E Jesus Cristo está dizendo isso é inadmissível. Ao contrário, ele diz, no entanto, quando você jejuar, mais uma vez a ênfase, da expectativa de que nós faríamos isso. Ele diz, unja a cabeça e lave o rosto. E nesse momento você se pergunta, peraí Jesus, você acabou de falar que esses caras estavam modificando a sua aparência para parecer mais triste. E você está dizendo que quando nós vamos fazer, nós vamos modificar a nossa aparência para ficar menos triste? Que solução é essa, Jesus? A verdade é que ungir a cabeça e lavar o rosto eram preparativos de festa. Jesus Cristo está nos dizendo que a nossa prática espiritual do jejum, ela deve ser para nós uma celebração. Porque nós estaremos diante do Deus do universo, buscando do nosso Senhor direcionamento. E isso, por mais triste que possa ser, no seu momento de arrependimento dos seus pecados,
é um encontro tão importante que ele deveria ser celebrado. Jesus Cristo está dizendo que, diferente dos judeus dos seus dias, ou dos líderes religiosos que faziam do jejum uma troca de ganhos, o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: a prática do nosso jejum deve ser uma celebração do nosso relacionamento com Deus. Não é uma moeda de troca como pensavam os antigos, mas também não é um sofrimento autocausado, um flagelo, como se fosse de alguma forma uma forma de punição para nós. Nosso Senhor Jesus Cristo está corrigindo os líderes religiosos dos seus dias. Mas mais importante, Ele está corrigindo o nosso coração. Nós vemos o jejum como perda. Nós vemos o jejum como perda de tempo. Nós vemos o jejum como perda de propósito. Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: é festa, é celebração, é tempo com o Senhor. Ele diz: lave o seu rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai em secreto, que te vê em secreto. E o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Não é moeda de troca, não é autoflagelo, não é uma tentativa de mortificar a carne para a gente ficar mais santo. E é a celebração da nossa intimidade com o nosso Deus. O jejum é a celebração dessa intimidade. Se no cuidado com os pobres nós oferecemos para as pessoas aquilo que elas não têm, e na oração nós oferecemos para o Senhor tudo o que nós temos, no jejum nos abstemos do que poderíamos ter para desfrutar da presença de Deus. Deixar de comer é somente um símbolo da nossa fragilidade e dependência. É somente uma abstenção temporal naquilo que Deus já deu, para que a gente possa desfrutar dele. É trocar steak pela presença do próprio Deus. É trocar a feijoada. É trocar o tacacá pela presença do nosso Deus. Deixar de comer, deixar de beber, para desfrutar das bênçãos de Deus. Só que nós somos uma igreja tradicional. Nós não fazemos declaração de jejum. Nós não falamos: olha, tem esse evento político acontecendo, então nós vamos fazer um jejum. Nós não costumamos dizer: queridos, como foi o seu jejum na última semana? Quais são os dias que você tem jejuado? Nós não falamos sobre isso. E nós não falamos sobre isso porque nós somos ignorantes do ensino das Escrituras. E por isso, nessa manhã, eu pretendo ensiná-los o que a Escritura ensina sobre o jejum. E enquanto eu faço isso, eu quero dividir para vocês o que eu tenho aprendido com a disciplina espiritual do jejum. Eu não tenho a menor intenção de fazer o que os hipócritas fizeram, de dizer: olha, eu estou fazendo isso para que as pessoas me vejam. Mas eu gostaria de dividir com vocês aquilo que o Senhor tem me ensinado, quando eu entendi o que o jejum de fato é. Por isso, nessa manhã, eu vou responder 3 perguntas simples. O que o jejum é? Quais são os tipos de jejum que a Escritura ensina? E como é que nós podemos praticar o jejum? O meu desejo é que nessa manhã você entenda que a prática do jejum não é uma triste evidência da religião dos antigos, não é uma religiosidade vazia. Pode ser, porque Jesus disse que os hipócritas faziam de maneira vazia. Mas, na verdade, o que eu tenho a intenção de demonstrar é que, se nós voltarmos os nossos olhos para as Escrituras, nós vamos perceber que esse é um assunto tratado com profunda seriedade e que eu e você precisamos incluir na nossa agenda de devoção a nossa prática de abster-se de comer para estar diante do Senhor. Mas vamos por partes. O que é o jejum? Se nós pudéssemos definir, de acordo com as Escrituras, o jejum, por que nós precisamos definir? Porque nós somos ignorantes do ensino da Escritura e nós ouvimos muito sobre jejum nos nossos dias. Hoje essa história de jejum intermitente, de parar de comer, e de coisas para desenvolvimento, de performance, todos esses elementos que nós ouvimos nos nossos dias, eles só têm uma coisa em comum, que é o parar de comer. Deixar de comer por um período
pode ser chamado de jejum, mas a Escritura não define o jejum assim. Essa é uma definição esvaziada. Aliás, você tem que prestar atenção que o nosso mundo contemporâneo, secularista, naturalista, ele sempre pega alguma coisa que o Senhor ensina, ele tira tudo o que existe de sentido religioso nesse aprendizado e transforma isso em uma receita, em uma dieta de saúde. O jejum foi isso. Da mesma maneira que nós já tínhamos feito isso com a oração, porque nós vemos grandes grupos de pessoas que se reúnem sem interesses religiosos em Deus ou em Cristo Jesus, e eles fazem orações. Nós já vimos isso em pequenos grupos de tudo. Nós temos grupos de estudo, grupo de livro, grupo daquilo. Por quê? Porque a vida comunitária é essencial para a vida humana. Mas no contexto contemporâneo, para isso funcionar, todos esses elementos positivos, eles têm que ser tirados desses elementos de religiosidade. Eles têm que ser colocados com uma nova roupagem, sem nenhuma religião. Até culto de igreja ateia já existe. Eles cantam hinos ateus, com músicas ateias, com mensagens de... Por quê? Porque nós não conseguimos viver sem comunidade. Por isso, o nosso mundo tenta a todo custo dizer que a religião é antiga, velha, ultrapassada e que um novo secularismo, um novo naturalismo é a solução. O jejum passou pelo mesmo processo. O jejum ajuda fisicamente, vai servir como uma resposta dietética para alguns casos. Mas a Escritura não vê essa definição esvaziada como uma representação correta do sentido do jejum. Por isso, quando nós voltamos os olhos para as Escrituras, nós vamos perceber que o jejum, ele fala dessa abstinência de comida e bebida. Em Esdras, por exemplo, nós lemos uma situação em que Esdras estava diante do templo, foi para o seu quarto e ele estava profundamente entristecido. Enquanto esteve ali, ele não comeu, não bebeu, lamentando a infidelidade dos exilados. Tomado por profunda tristeza pelo declínio espiritual do seu povo, ele deixou de comer. Ele deixou de beber. Uma das manifestações da tristeza nas Escrituras, ela é acompanhada pelo jejum. Deixar de comer, deixar de beber. O modo como eles faziam isso era diferente. Em alguns casos, nós vemos que o jejum ele durava parte do dia. Em alguns casos, ele durava o dia todo. E como nós vamos ver, existem expressões bem longas de jejum sendo apresentadas na Escritura. Mas durante esse lamento de Esdras, qual era a sua intenção? Por que é que ele parava de comer e de beber? Se nós olharmos para outros textos, nós vamos observar que, de acordo com o profeta Zacarias, pergunte ao povo e ao sacerdote, quando vocês jejuam no 5º e nos 7º meses durante os últimos 70 anos, foi para mim que vocês jejuaram ou foi para vocês? Quando Deus define o jejum, ele diz, sim, vocês vão parar de comer, mas esse tem que ser um tempo de dedicação para mim. O deixar de comer tem que ser uma proposta de estar na presença de Deus, tem que ser uma proposta de busca por Deus, tem que ser uma proposta de dedicação para Ele. Não é parar de comer para minha saúde espiritual, para minha performance. É um abster-se de comer para desfrutar da presença do Senhor. O Salmo vai dizer que os jejuns eles são feitos da seguinte maneira, quando estavam doentes eu usei vestes de lamento e humilhei-me com o jejum e recolhi a oração. Quando as pessoas estavam sofrendo, eu me humilhei, eu orei, eu fiz jejum, como uma expressão de lamento de quem busca por Deus, por uma solução para o problema do seu povo, como alguém que se entrega em oração, que é alguém que se entrega desejoso por ver a ação de Deus. E várias vezes o Antigo Testamento vai associar a ideia de humilhação com o jejum. Eu me humilhei diante do Senhor. Muitas vezes o sentido dessa expressão é, eu fiz jejum, eu parei de comer, eu fui humilhado. Eu fui me colocado em uma situação de perda, de prejuízo, de fraqueza. Para que eu pudesse experimentar a presença de Deus e quem sabe na minha fraqueza, desfrutar da sua força. Eventualmente o tempo desse jejum podia ser um período de um dia, como nós vemos no texto de Juízes, em que eles jejuam da manhã até a tarde. Em Esther nós vemos que eles não comeram nem beberam por 3 dias e 3 noites. Em alguns dias nós vamos encontrar, como em 2 Samuel, 7 dias de jejum. Em alguns casos muito especiais, como o de Moisés, nós vamos ver que isso aconteceu durante 40 dias e 40 noites.
disciplina espiritual do jejum, ela apareceu em diferentes momentos da história. E uma leitura atenta do texto, na sua cronologia, vai demonstrar que a presença do jejum na narrativa e na lei e na descrição dos profetas no Antigo Testamento, ele aumenta em número à medida que o tempo passa. Talvez uma sugestão de que à medida que o povo cresce no entendimento da presença de Deus, eles crescem na devoção a Ele. A Escritura não diz que nós temos que jejuar por 40 dias. A Escritura não diz que tem que ser de terça e quinta. A Escritura não diz que tem que ser meio período. A Escritura nos conta que o jejum era comum, era parte, era uma resposta de lamento, era uma resposta à dor, mas era uma busca pelo Senhor. Era um desejo tão ardente de vê-lo e de tê-lo por perto, que eles decidiam parar de comer. Quando eu saí do hospital no ano passado, eu estava muito incomodado com isso. E a minha oração naqueles dias foi: Senhor, me perdoa, eu passo muito bem meus dias no hospital sem comer, esperando exames e os meus procedimentos cirúrgicos. Eu consigo jejuar por mim, mas eu tenho falhado em jejuar por Ti. E eu me lembro que quando eu decidi, então, separar um dia da minha semana para fazer isso, eu sentei com a Gabriela e falei: Gabi, eu não vou tomar café da manhã, não vou almoçar, e eu vou somente jantar no final do dia, algo mais leve. E o que me levava naquela situação, naquele momento, era a minha insatisfação com o fato de que essa era uma disciplina espiritual que eu tinha esquecido. Mas existia um desejo por trás, que era o que movia o meu coração. Fazia algum tempo que eu andava de tanque vazio, em que eu pregava dominicalmente, mas eu não ouvia a voz de Deus mais. Em que o ministério tinha se tomado tão tenso e intenso, que eu precisava que o Senhor falasse comigo. Eu precisava ouvir sua voz. Eu precisava de direção. Eu precisava encontrá-lo na minha fraqueza para que ele pudesse mostrar sua força. E eu decidi então que eu faria exatamente o que a Escritura ensina nessa parte. Eu vou me abster de comer. Eu vou colocar isso na minha agenda. Mas, Senhor, eu faço isso porque eu quero te encontrar. Eu quero estar na tua presença. E a minha manhã foi horrível. Eu nunca lutei tanto contra o meu pecado quanto naquela manhã. Quantos pensamentos intrusivos invadiram a minha mente. Quantas vezes eu fui vencido pela minha fraqueza, de não conseguir orar, de não conseguir verbalizar para o Senhor o que eu precisava dizer. Quando eu voltei para casa, as crianças almoçaram, eu fiquei com elas, nós conversamos um pouco. As crianças foram para a escola, eu fui para o escritório e fiquei sozinho. Minha ideia era investir aquele tempo para estar com o Senhor. Fraco eu adoeci, eu tive dores que eu não tinha tido até aquele momento. E quando foi mais ou menos 4 da tarde, eu liguei para a Gabriela e falei: Gabi, eu estou voltando para casa. Eu fui derrotado. Eu não consigo. E quando eu cheguei em casa, ela me perguntou como foi sua experiência. Eu falei: de manhã foi uma luta, de tarde foi uma derrota. Eu nunca me senti tão fragilizado. Eu nunca me senti tão pecador. Eu nunca lutei tanto contra a minha natureza pecaminosa como hoje. Não era a vontade de comer. Não era o Wilson me chamando para o almoço. Era o meu coração querendo me tirar da presença do Senhor. E eu lutei. E eu fracassei. Mas eu entendi que jejuar é se abster de comer para buscar a presença de Deus em humilhação. Eu não tinha entendido o aspecto da humilhação ainda.
Eu não tinha entendido que jejuar é se humilhar diante de Deus, é dizer, eu não consigo, eu não posso, eu preciso de ajuda. Eu não tinha entendido ainda que a relação tão próxima que a Escritura apresenta a respeito do jejum com o conceito de humilhação. E foi então finalmente que eu aprendi algo naquele momento, que na verdade o Senhor me ensinava naquele momento e eu não tinha percebido. Jejuar é buscar a presença de Deus, mas envolve um processo de humilhação. Envolve um dizer, eu sou incapaz, eu sou incompetente, eu não consigo, eu preciso de ajuda. É um tipo de fraqueza que nós sabemos que nós temos, mas que nem sempre nós conseguimos medir. É um tipo de fraqueza que a gente verbaliza nas nossas crenças, mas nós não temos ideia do quão grande ela é. Mas a Escritura também ensina que existem diferentes tipos de jejum. O jejum sim é para buscar a presença do Senhor, mas para que eu vou fazer isso? E quando nós olhamos para o testemunho da Escritura, nós vamos perceber que existem dois grandes extremos principais. Momentos de profunda tristeza e lamento. E momentos de procura por Deus, por sabedoria, por direção. São dois extremos em que a Escritura nos apresenta um jejum sendo realizado. E ele é apresentado de uma maneira que sempre nos apresenta em um e um outro lugar, com uma única exceção, que quando nós encontramos em Levíticos, que nós vemos o dia da expiação, o Yom Kippur. Esse é o 10º dia do 7º mês, esse é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e jejuem, apresentem ao Senhor uma oferta, não realizem trabalho nesse dia, porque esse é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor. Propiciação é a ideia que no Antigo Testamento nós tínhamos na imagem do sacrifício dos animais. Quando um israelita levava para o templo ou para o tabernáculo um animal a ser sacrificado, aquele sangue daquele animal servia como pagamento da sua dívida, a dívida espiritual que ele tem com Deus. Então aquele animal serviria como um símbolo de morte, de que algo tem que morrer para que eu possa desfrutar de vida. E na rotina de vida deles, eles tinham um sistema sacrificial, com símbolos que os ajudavam a lembrar da profunda podridão do seu coração. Mas além disso, existia um dia todo ano, de acordo com a lei, em que eles tinham que fazer isso nacionalmente. Todo mundo vai parar. Não importa se caiu na terça, no sábado, na quinta, não importa. Nesse dia, esse é o dia da expiação. Nós vamos fazer um sacrifício. Mas nós vamos jejuar. Em algumas traduções de vocês vão perceber a seguinte leitura: façam uma reunião e se humilhem. Porque a ideia de jejuar e de se humilhar é tão próxima que eventualmente os termos são colocados juntos aqui. Tirando esse dia, tirando esse lamento nacional pela redenção que eles receberam do Senhor, tirando esse dia que eles celebravam a vitória que eles tinham, todos os outros eventos narrados acontecem nesses contextos que eu mencionei para vocês. Lamento, dor e sofrimento, e busca por direção. Mas imagina se nós tivéssemos um dia, no ano, para relembrar o que Cristo fez por nós. Nós fazemos isso todo mês. Nós comemos a ceia, nós celebramos a ceia do Senhor, nós comemos juntos para lembrar do pão, do vinho, que o pão simboliza a sua morte, o vinho simboliza o seu sangue derramado, a celebração significa perdão, o dia que nós fomos redimidos. Nós celebramos a nossa redenção. Mas no Antigo Testamento eles inclusive deixavam de comer. Eles também celebravam a Páscoa, eles também tinham outras festas, mas eles também celebravam com o jejum. Talvez exista um tipo de celebração que possa ser oferecido. Talvez seja daqui o conceito de Cristo Jesus de dizer: lava o seu rosto, unja a sua cabeça. Jejum é celebração. Esse era um momento de contrição nacional, sim, de celebração da redenção em Cristo Jesus. Talvez um bom exemplo
de um tipo de jejum que nós podemos fazer. O tipo mais comum e mais frequente é o jejum do luto. Davi rasga suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Eles lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde por Saul e seu filho Jonatas que tinham morrido e por todos do seu exército. A dor e a tristeza levava-os a uma reação de nós vamos parar de comer. Tamanha dor e sofrimento que nós estamos enfrentando. O luto aparece várias vezes. Eventualmente aparecem situações de sofrimento, como nós vemos o salmista, dizendo, mas tu, soberano Senhor, intervenha ao meu favor, por causa do teu nome. Me livra, porque é sublime o teu amor leal. Eu sou pobre, eu sou necessitado no meu íntimo, meu coração está abatido. Eu vou definhando como a sombra vespertina. Para longe eu sou lançado como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos fraquejam e o meu corpo definha em magreza. Profundo lamento de quem desesperadamente busca pela direção divina. Busca livramento para o seu sofrimento. Quantas vezes nós já sentimos angústias dominadoras? Angústias em situações de luto e sofrimento, em que você sequer consegue comer. Você já teve o seu filho hospitalizado? Você já passou por uma situação de crise familiar? Em que você não é a pessoa que está internada e que você é a pessoa que não consegue comer, tamanha a situação, o tanto que aquela situação é emocionalmente carregada. Uma das coisas que me chama a atenção na espiritualidade que a Escritura ensina é que os nossos irmãos do passado, eles sabiam entregar essa angústia e transformá-la em devoção. Eles sabiam pegar a dor do luto e do sofrimento e eles transformavam aquilo em devoção e eles jejuavam para o Senhor. Nós deixamos de comer no momento de angústia, mas nós somos tão naturalistas, tão imediatistas, que nós não conseguimos fazer com que a nossa angústia seja palco para devoção. Seja palco para uma entrega. Senhor, eu estou tão cansado, eu estou sem comer, mas agora esse tempo de abstinência é teu. O Senhor vai fazer comigo o que precisa ser feito. Agora a minha angústia é tua, porque essa abstinência agora é para o Senhor. A espiritualidade das Escrituras nos ensina que a angústia mais profunda pode ser palco para a celebração da presença de Deus. O nome que a Escritura dá para isso é jejum em dia de lamento e luto. Nós podemos ser intencionais na nossa espiritualidade. E nós podemos devotar as nossas dores ao nosso Senhor. E entregar para Ele falando, agora isso é teu. Em um outro extremo nós vamos encontrar a igreja, os irmãos do passado pedindo direcionamento. Em Atos capítulo 13 nós lemos a história da igreja de Antioquia. Eles tinham profetas e mestres naquela igreja. Mas aquela igreja, enquanto eles adoravam o Senhor, enquanto eles jejuavam, o Espírito Santo disse, me separe a Barnabé e Paulo, porque eu tenho uma obra para eles. O levantamento de missionários da igreja aconteceu quando a igreja adorava o Senhor. Dá a entender que essa igreja era uma comunidade de adoradores, mas era uma comunidade de adoradores que buscava esse Deus por direcionamento do que é que a gente vai fazer. E o jejum funcionava dessa maneira. Eles adoravam como comunidade, eles jejuavam como comunidade. O Senhor levantou, o Senhor respondeu, o Senhor deu direção. Esses últimos dias eu estive em Boa Vista pregando numa conferência missionária para os missionários da MEVA. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a idade dos missionários. Se a gente passasse uma régua, a turma estava bem para lá da média. Se a vida fosse uma viagem daqui para Ribeirão Preto, eles já tinham passado Jabuticabal. Se fosse para daqui no Rio, daqui para Niterói, eles estavam na ponte. E a oração deles há 40, 50 anos é, Senhor, por que não vem mais ninguém para cá?
Porque a nossa igreja, nós que amamos o Senhor e a sua palavra, nós não adoramos o Senhor desse jeito mais. Fomos nós que paramos de jejuar, fomos nós que paramos de pedir. Senhor, leva os nossos filhos para o campo missionário. Nós queremos qualquer coisa para os nossos filhos, menos que eles sejam ministros do Evangelho, onde eles estão ou ao redor do mundo. Nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, mas jamais entregues à obra. Qual foi a última vez que você disse, Senhor, leva o meu filho para um ministério pastoral? Leva o meu filho para o teu serviço, que ele seja missionário fora daqui. Nós não fazemos mais isso, porque o nosso compromisso com o Senhor tem muitos limites. Nós não vemos a necessidade do mundo, nós não vemos a realidade do ministério, e nós não nos dedicamos para adorar e jejuar assim mais. Onde estão os missionários da igreja? Provavelmente no andar aqui de baixo. Talvez no andar aqui de baixo, no Minifonte, tenham vários missionários que nós não vamos enviar. Porque a gente não jejua assim mais. Porque a gente não clama pela presença de Deus mais. Talvez tenham missionários sentados aqui em cima, que nunca foram. Porque nós não buscamos mais esse direcionamento. Nós estamos mais preocupados em descobrir os 3 passos para o sucesso financeiro do que se humilhar diante de Deus e dizer, Senhor, me leva para onde o Senhor quiser. Porque essa é uma oração que a gente não quer mais fazer. Onde estão os servos do Senhor? Onde estão os verdadeiros adoradores que estão prontos para parar de jejuar, de comer para jejuar e pedir direção? Existe um jejum que é de dedicação. Lucas nos conta a história de uma mulher. Estava ali uma mulher chamada, ela era uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era muito idosa. Tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar e permaneceu viúva até a idade de 84. Nunca deixou o templo. Ela adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. A vida dela era dedicada ao templo. A vida dela era uma vida de dedicação. Ela servia no templo. Ela funcionava como uma profetisa. Profetas são aqueles que falam a palavra de Deus. São aqueles que recebem de Deus uma mensagem e distribuem essa mensagem. Ana era uma profetisa no templo. Ana, uma senhora de 84 anos, ela se dedicava a tal forma que a sua adoração, ela era manifesta no seu serviço, na sua oração e no seu jejum. Dedicada à obra. Percebe que não é troca? Percebe que não é punição? Percebe que é o desejo genuíno de estar diante de Deus numa situação de dor e sofrimento, ou de busca intensa pela sua presença? De buscar para que Deus fale, para que Deus mostre, para que Deus direcione. Depois daquela semana de fracasso no jejum, eu decidi que eu tinha que continuar. Eu cheguei para a Gabriela e falei, Gabi, eu vou continuar. Semana que vem, mesmo dia, eu vou mais uma vez dedicar um tempo para buscar o Senhor. Mas dessa vez eu vou preparado, porque eu sei que os meus pensamentos vão ser intrusivos. Eu sei que o meu pecado vai me tirar daquela situação e eu vou pronto para me humilhar diante do Senhor. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso que o Senhor fale comigo, porque eu preciso de direção. Eu preciso de orientação. Eu não aguento mais andar de tanque vazio. Eu não posso mais permitir que a igreja escute mais uma mensagem que é mais minha que dele. Eu preciso que o Senhor fale comigo, porque se Ele não falar comigo, eu não consigo pregar.
Se o Senhor não falar comigo, eu não consigo pregar. E eu sei que o Senhor usa a palavra dele através da vida de quem ele quiser. Eu sei que ele usou a palavra dele através da mula de Balaão. Esse burro não vai ser nenhum desafio. Eu sei que ele pode usar, eu sei que ele usa. Mas o meu sentimento de tanque vazio é que tudo está errado, de que tudo não está dando certo, de que as coisas não estão andando como tem que ser, de que a pregação não está fazendo o que tem que fazer. Como se dependesse de mim a eficiência de uma mensagem. Como se faltasse mais poder meu para pregação ser pregação. Eu sabia que isso era mentira, mas no meu coração, no dia de fraqueza, no dia de tristeza, eu só conseguia enxergar a minha parte, o meu erro, os meus defeitos. Então eu voltei para o Senhor. E falei, Senhor, o Senhor tem que fazer alguma coisa. A sensação que eu tenho é que o Senhor não fala mais. A sensação que eu tenho é que eu me entrego aos teus pés e eu não te escuto mais. Nos Salmos que eu estava lendo naqueles dias, eu ouvi aquela frase, Senhor, até quando? Por que o Senhor não inclina o seu ouvido para mim? Por quê? E foi quando eu comecei a entender aquilo que eu sempre soube, de que Deus, Ele permite que a gente sinta a sua ausência. Eu sei que Ele não está ausente, mas que a gente sinta essa ausência. Para que o nosso coração seja de tal forma desejoso por Ele, para que Ele possa restaurar o que está quebrado nas nossas vidas. E durante aquele dia de oração e de entrega, eu só pedi, Senhor, eu também estou quebrado. Eu também preciso de restauração. Eu também preciso da tua direção. E o Senhor começou a me ensinar que o jejum, ele também é uma disciplina espiritual para buscar o Senhor em dias de sofrimento. Em dias que nós precisamos de direção. E também é uma forma de dedicação. Aos poucos o Senhor foi trabalhando na minha vida para que eu pudesse entender que as minhas maiores dores eu não estou sozinho. Que nos meus maiores fracassos o poder dele continua lá. Que a minha pior mensagem pregada para o Senhor não é nenhum empecilho para transformar vidas. Que meu pior atendimento para a igreja não é nenhum empecilho para que Ele faça a igreja florescer. Para que Ele possa transformar outras vidas. Ele não precisa de mim. E me humilhado diante dele, eu falei, Senhor, agora eu preciso de direcionamento. Como é que a gente vai fazer? Eu preciso que o Senhor fale. Eu sei que o Senhor usa, eu sei que o Senhor fala, mas eu preciso sentir isso também. Eu preciso sentir a tua presença. E foi nesse contexto que eu aprendi mais sobre a prática do jejum. Como é que nós vamos fazer isso então? Porque se o jejum é uma disciplina espiritual, é uma disciplina espiritual que faz parte da nossa devoção, como é que nós vamos fazer isso? E quando eu olho para o testemunho das Escrituras, eu entendo que fazer jejum é, antes de mais nada, buscar o Senhor. Joel, nós lemos, decretem um jejum santo, convoquem a Assembleia Sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor. Jejum é uma disciplina espiritual para nós buscarmos o nosso Deus, para nós clamarmos por ajuda. Todos nós estamos vivendo dias de lamentos, de dores e de sofrimento. Todos nós temos isso nas nossas vidas. Mas nós precisamos aprender a transformar a nossa angústia, dor e sofrimento em adoração. E o jejum é a ferramenta que nos ensina a fazer isso, que nos ajuda a fazer isso. Nós vamos deixar de comer esse tempo de angústia que a gente nem consegue comer. Mas a gente vai transformar isso num palco de celebração. Nós vamos buscar a presença de Deus, nós vamos clamá-lo por Ele. Nós vamos pedir por ajuda.
É por isso que nós vemos em Neemias, quando eu ouvi essas coisas falando sobre a cidade de Jerusalém devastada e o povo sem proteção, ele disse, quando eu ouvi essas coisas eu me sentei e chorei e passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele transformou a sua dor em devoção. Ele transformou o seu lamento em adoração. E ele dedicou a sua fome para a presença de Deus. Nós podemos lamentar de uma maneira espiritual. Nós podemos sofrer de uma maneira dedicada a Deus. Em Neemias nós vemos um pouquinho mais para frente o resultado disso na vida do povo. Quando nós vemos no capítulo 9, quando finalmente eles conseguem dar sequência suficiente para dar continuidade no templo, eles reencontram a lei de Deus e eles passam a olhar para ela. Olha o que acontece. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram panos de sacos e puseram terra sobre a sua cabeça, tamanha tristeza deles diante do pecado. Eles tinham sido confrontados com a vileza do seu próprio coração, porque eles tinham reencontrado as palavras de Deus, eles tinham finalmente encontrado uma cópia da Torá que podia instruí-los. E diante da terrível maldade do coração deles e dos pecados que eles cometiam, eles se reuniram para jejuar e vestir-se de panos de saco e cinza e dizer, nós estamos profundamente arrependidos pelos pecados que estamos cometendo, o que nós estamos fazendo não é certo, nós precisamos de mudança. E os que eram de ascendência israelita e tinham se separado de todos os estrangeiros, eles se levantaram e sentaram nos seus lugares. Observe, eles confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Tamanha a presença e o poder da leitura da lei para aquele povo, foi que eles disseram, nós erramos, mas os nossos pais estão errando há muito tempo. O nosso povo abandonou o nosso Deus há muito tempo. E o jejum desse povo era um ato de confissão de pecados. E eles ficaram onde estavam e eles leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas e passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor. Imagina esse tipo de comoção entre nós. Imagine um jejum sendo praticado para esse nível de devoção, de dizer, eu sei que eu sou pecador, aqui estão os meus pecados. E são tantos que o povo ficou 3 horas confessando e adorando. Imagina esse tipo de mover da presença de Deus entre nós. Essa viva presença de Deus entre nós, em que nós rejeitamos o nosso pecado de tal forma que só sobra adoração. 3 horas ouvindo a exposição das Escrituras, 3 horas lamentando pelos pecados. Arrependimento, confissão e leitura das Escrituras. Em Atos nós já vemos que a adoração e o jejum andam de mãos dadas. O jejum e a oração aparecem juntos muitas vezes. Como é que nós vamos praticar o jejum então? Nós vamos praticar quando nós precisamos lamentar diante de Deus. Quando as dores e os sofrimentos da nossa vida forem tão grandes, nós vamos dedicar o nosso sofrimento a Ele, nós vamos devotar a nossa dor a Ele. Quando que nós vamos executar o nosso jejum? Quando nós estivermos diante de um Deus santo, e nós precisamos dizer, Senhor, é grande o nosso pecado. Eu preciso confessar o meu pecado diante do Senhor. Hoje eu não vou comer, hoje eu não vou beber, até que eu confesse os meus pecados diante do Senhor. Eu vou adorá-lo, eu vou orar, porque é assim que a Tua palavra me ensina. E é assim que essa palavra ensina. Passado um tempo daquele dia em que eu tinha pedido a presença do Senhor, reservando um tempo da minha agenda para me abster de comer e buscar a presença do Senhor, eu voltei para o Senhor dizendo,
Onde estão os meus erros, Senhor? Por que é que o Senhor não fala mais comigo? O que é que me impede de ter comunhão com o Senhor? Por que eu me sinto sozinho quando eu sei que o Senhor está presente? O que é que eu faço de errado? O que é que eu tenho perdido de vista no meu pecado? Que eu abandonei a Tua graça de tal forma que eu sinta a Tua ausência. E naquela manhã, o Senhor começou a pontuar na minha vida pecados que eu nem lembrava que existiam mais. Coisas que estavam guardadas e escondidas no meu coração. Mais surpreendente foi o número de coisas que Ele apontou na minha vida hoje, que estão erradas e que eu não lembrava, eu não tinha visto. Pareciam detalhes da vida apenas. Mas o meu Senhor me lembrava do meu comportamento no trânsito, do meu comportamento com os meus filhos, com a minha esposa, no modo como eu levava ao ministério, no modo como eu me preparava para servi-lo no ministério. Coisas que pareciam rotina. E eu falava, Senhor, me perdoa, eu nem vi. Mas foi nesse contexto que eu aprendi que o jejum tem que ser realizado para buscar a face de Deus, especialmente em situações de lamento, direção e adoração. Eu precisava me lamentar diante do Senhor pelo meu pecado, antes que eu pudesse ouvir o que é que Ele tem de direção, o que é que Ele quer fazer. Eu preciso de orientação divina o tempo todo, nós precisamos de orientação divina. Mas o que eu tenho aprendido é que, às vezes, o Senhor quer começar a tratar os nossos pecados antes de responder às nossas solicitações por direção. O que eu tenho aprendido é que Deus não é GPS. Ele não fica te dizendo, ali está a próxima curva. Às vezes Ele diz assim, desliga o carro e vamos resolver alguns probleminhas do motor. Depois a gente descobre para onde a gente vai. Depois eu te digo para onde eu vou te levar. É isso que nós encontramos nas Escrituras. O jejum é abster-se do Senhor, do alimento para buscar a presença do Senhor. Nós sabemos que existem diferentes situações para que esse jejum possa acontecer. Lamento, dor e sofrimento de um lado, busca de direção, busca de sabedoria do outro. Mas nós sabemos que nós podemos fazer isso regado de oração e adoração. Nós sabemos que nós devemos fazer isso regado de confissão de pecado. E busca pelo Senhor que nos deu a Escritura, para ler essa Escritura que vai confrontar o nosso coração e vai deixar o nosso pecado ainda mais vivo diante dos nossos olhos. Tudo o que nós não podemos fazer é deixar de jejuar. Isso nós não podemos fazer. Nosso Senhor Jesus Cristo espera que nós pratiquemos o jejum. O que nós não podemos fazer é fazer o jejum como faziam os hipócritas, para ser visto como moeda de troca para aplauso dos outros. Isso não. Isso é religiosidade vazia. O nosso Senhor abomina. Mas devoção profunda, de intimidade, com confissão de pecado, com adoração, isso nós podemos fazer. Isso nós podemos fazer juntos. A minha pergunta para você é: quando é que você vai manifestar o seu amor e a sua devoção ao seu Deus, dedicando do teu tempo para abster-se de comer, para se humilhar diante dele pedindo ajuda e direção? Você vai esperar o dia do lamento e do sofrimento? Você vai esperar o dia das dores? Ou você também vai aprender que é uma disciplina espiritual que nós podemos fazer como adoração, como parte da nossa oração? Eu espero que a palavra do Senhor apresentada nessa manhã possa encontrar morada no teu coração.
Porque a Escritura ensina que esse é um assunto muito sério e que nós não podemos negligenciá-lo. Vamos orar? Senhor, mais uma vez a Tua palavra mostra com clareza quem nós somos e quem o Senhor é. Nós somos fracos, nós somos quebrados, nós somos fragmentados, nós somos orgulhosos. Para nós é inconcebível a ideia de que nós precisamos nos humilhar diante da Tua presença para desfrutar da Tua presença. Até porque nós acreditamos que o Senhor está em todos os lugares e que nós estamos diante de Ti. Mas nós sabemos, Senhor, que relacionamento de intimidade contigo não é somente afirmações teológicas da Tua presença ou do reconhecimento da veracidade do ensino da Escritura de que o Senhor está em todos os lugares. Verdadeira intimidade contigo nasce quando nós aprendemos a nos humilhar diante de Ti. Quando nós aprendemos a reconhecer aquilo que o Senhor já fala sobre nós. Nós somos pecadores miseráveis. Mas nós estamos diante do Deus de todo o universo. Nós estamos diante do Deus misericordioso e amoroso. Deus que nos recebe como nós estamos no nosso fracasso. Mas nós sabemos que o Senhor quer nos transformar. Por isso, Deus, o que eu peço é que o Senhor faça com que a Tua mensagem proclamada hoje faça morada no nosso coração. Que a gente possa entregar a nossa devoção a Ti. Prontos, Senhor, para confessar os nossos pecados. Prontos para adorar. Prontos para orar. Prontos para nos submeter à Tua vontade. Tira de nós o orgulho que impede que a gente se humilhe diante da Tua presença. E nos dá coragem de crescer em um relacionamento de intimidade contigo. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém.